É algo bem diferente da semana passada, quando o clima não era tão bom. Mas aí o Abel pesou de forma positiva, a participação do Diego na Florida Cup, o comportamento dele, a liderança dele. O encaminhamento é para que nessa reunião de hoje, entre o pai e o Flamengo, o martelo seja batido. A proposta, a primeira do Flamengo, era de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Ele tem contrato até metade do ano. Então, ele manteria esse contrato até metade do ano. A partir de agosto, a partir de julho, começaria a valer o novo contrato. Ou seja, o Diego estaria garantido até dezembro de 2020. E nesse novo contrato ele baixaria de R$725 mil por mês, que é o seu vencimento atual entre salários e luvas, para algo em torno de R$600 mil por mês. Tá bom também. Tá bom. Não passa, não. Eu até acho que talvez desse para pagar um pouquinho menos. 500, né? Eu acho que seria... Poxa, um Manuel? Um número perfeito. Mas um Manuel fora da curva, professor. Não vamos usar um caso específico. Vamos comparar vamos usar o Manuel. Mas por 500, eu acho que ficaria ali. Não é o que parece, não é o encaminhamento. Mas eu acho que vai terminar com um final feliz pro rubro-negro, porque tem muito rubro-negro que queria a permanência do Diego. Sobre a história do Orlando, eu não consigo entender por que o Orlando ficou chateado com essa história. Porque aparentemente ele começou a... Mas não dá a entender isso. Afinal, ele é jogador do Flamengo, ele tem que dar prioridade do Flamengo. É claro que ele tem que escutar o que o Flamengo tem para ouvir. Talvez não tinha que dizer sim para os caras, né? Mas ele disse que não falou sim, né? Então, mas aí fica a palavra de um contra a palavra de outro. Fica a palavra de um contra a palavra do outro. Ele disse que não falou em nenhum momento que Mas a decepção do Orlando, se não houve o sim, a decepção do Orlando é a decepção de um time ingênuo. Para ficar chateado com isso. Porque tá chateado... Se os caras estão chateados como estão, eu me dou a direito de achar que, de fato, houve um aceno. Gostamos, queremos, vamos fazer. Se houve esse sim, foi esse sim condicionado. Sim, mas peraí que eu vou lá e já volto. Sim, mas isso se não rolar aqui, é aí, né? Isso não se faz. Sim, mas calma? Sim, mas então, sim, mas não mas sim. Calma, então, já não é mais sim, né? Não vai. Agora eu acho que é a atitude correta mesmo. Se quiser, ele que procure a gente. Nós estamos fora. Será que ele mandou a gente vai se falando? Vai na frente que eu te alcanço. Daqui a pouco vamos combinar. Vamos combinar? Não, vamos, a gente vai se falando. Visualizou várias vezes depois o Orlando mandando mensagem, ele visualizava e ficava... O Luiz Carlos falou, bem-vindo, professor, faz o Canto da Sereia, me amarro nisso. Obrigado, Luiz Carlos. Vou mandar um para você. Depois das férias... Ele tá um pouco enferrujado. Falhou. Mas ele vai testar, ele vai... Água salgada. Começou bem. Tem um silêncio até, né? Tomou conta. Silêncio constrangedor, né? Porque será que... Não, mas eu estava vendo se ele já respondeu que ele tinha gostado. O professor pode ensaiar um pouco mais, afinal, nas férias ele não ensaia, mas... me pegou de surpresa, né? É verdade. Mas agora, é que o Diego fica quanto tempo? É bom quando ele... Fico muito satisfeito. É o acordo para quanto tempo ainda de Dieguinho? Cotonete. O contrato dele é até metade do ano e ele está sendo a proposta de mais 18. Eu estou pedindo para ele repetir, ele é agressivo, né? Acabei de falar. Não posso pedir. A pessoa tem que ser bonzinho. Nossa, é assim? Pelo amor de Deus. Você já escreveu no quadro na sua família também, se a pessoa pegou... O que você falou mesmo? Você também é assim, é mal educado assim? Então, Você arrependeu, né? Você é uma síria, você é safado. Ele tá prestando atenção no programa. Safado. Então vamos fazer assim. Safado. Eu sugiro o Cotonete e aqui. Não dá, né? Que é isso, a gente tem o quadro da gentileza. Vai ter o nome de todo mundo no quadro da gentileza. Tem um quadro, mas não vai ter ninguém nesse quadro do programa vazio, aqui, você né? vê que ele tá programa vazio? com certeza não. Vamos gravar um especial no quadro da gentileza depois? Vamos. Assim que a gente Podia ter um sair. programa especial em alguma data, tem uma data especial, mas o bate-bola gentileza. Um dia do ano, um bate-bola gentileza. Não tem bate-bola, um vai deixar o outro falar. Não vai existir, não tem como. O programa não vai desenvolver. Aqui não tem isso, aqui é a selvageria. Saudade daqueles programas que eu participei no sábado, no domingo. Ronaldo, contrata até metade do inferno, vagabundo. Meu Deus. Me passou o dia todo com essa vaca aqui. Gostou, né? O quadro da realizei o sonho aqui de muitos aqui na Ceará. Chamar o Nicola de vagabundo no ar. Isso aí, obrigado. Obrigado, pessoal aí. Ceará, segura aí, Ceará. Pelo respeito aí. Vagabundo. Estou aqui para realizar os sonhos de vocês aqui, hein? Valeu, um abraço. Até metade do ano. E o Flamengo ofereceu mais 1 ano e meio de contrato. Final de 2020, então. Se renovar até dezembro do ano que vem. Se tivesse respondido rápido isso, não teria toda essa... Você adora, né? Adoro, é Professor, gostoso. tá valendo? Por menos, esse pessoal me convenceu. Esses rubro-negros que caem de pau em mim aí, quando eu falava pro Diego não ficar, eles xingavam a minha quinta geração. É mesmo? Nossa, né?
Agora, eu acho que é por menos do que ganhava. Sim, também acho. É claro que o Diego não entregou. A queda isso um pouco até pequena, né? Até esses caras vão concordar comigo que ele não entregou o que se esperava dele no Flamengo. Isso ninguém vai me convencer. Não entregou mesmo. Então, se é para renovar, e fico um pouco assustado, porque até o meio de 2020... Até dezembro de 20, professor. Dezembro de 20. O contrato dele acaba... O atual acaba em julho, Eu não gostei. Eu reduziria. Eu sou flamenguista, não, mas eu vou opinar aqui. Mas ele não está aceitando redução de tempo. Um ano e meio tá bom. Em Orlando, ele tem 3 anos. de contrato. Eu acho que 1 ano e meio tá bom. Eu acho que 1 ano e meio é Eu sensato. acho de completar o ano de 2019. É que 1 ano e meio, Um ano e meio nesse pique dele. Mais o 2020 inteiro. 2020. Isso. Não, 2020. Eu acho muito. É muito. O 2020 inteiro ainda. Se fosse... Ô, Diego, se o contrato tá acabando aqui... Pra ele também, velho. Mas se ele não teve o desempenho que se esperava, ele que se sacrificasse um pouco também. Mas 1 ano também. e meio de contrato, é isso? Não, eu acho que tive que só, num momento, acertar para a temporada 2019 completa. Mas aí só são mais 6 meses. Tudo bem, fazer o quê? Depois conversa de Mas novo. aí ele não vai aceitar. Mas ele não está em situação, assim, de se colocar... Ele foi muito abaixo do que esperava dele. Acho que 2020 inteiro para ele é muito. Cada um puxando de um E a lado, queda baixa também. 6 meses não dá para você fazer um contrato. 1 ano e meio. Estendeu para completar a temporada. Tá bom. Até o meio de 2020, para ele também ter mercado. É melhor acabar no meio. Do ano é um problema, professor. É complicado. Não é a solução. Ele pode ir para outro país aí, mas é que o cara tá arrebentando também, é ruim. Acho que ficar com o contrato até o meio do ano não faz muito sentido, não. Mas eu acho também que o ano 2020 inteiro para alguém que... Tá bom, tem muito flamenguista que gosta, mas convenhamos, é um jogador que tem uma grande carreira, mas apresentou muito abaixo da expectativa. Eu também acho ilusória, de que ele seria um líder, a grande referência, o grande protagonista. Ainda garantir mais 2 anos disso, sem que tenha realmente uma tendência de evolução, eu acho muito. Então tá, quem é o reserva do Arrascaeta? Não, é buscar opções. O Flamengo tá lá para buscar opções. Não precisa ser refém do Diego. Não precisa ser refém do Diego a pergunta do e justificar isso. É assim, não, sim, mas o Flamengo tá no mercado aí para buscar. Não precisa, senão vai ser sempre prejudicativo pro Diego continuar. Vamos lá. Precisa de um reserva para tal. Aí é muito pouco. Aí não é para ser reserva. Mas o Abel citou ontem textualmente o exemplo do Palmeiras com o Filipão. De ter 2 times competitivos. Mas é para jogar também. Então, claro, tudo bem. Eu falo reserva entre aspas, mas alternativa, o titular do segundo time. Léo, até porque... Essa queda de salário é muito baixa. Eu comecei o ano achando que o Diego tinha que ir embora. Porque o Diego representava algo que não deu certo e tal. Mas vamos olhar a composição do elenco do Flamengo. O Flamengo trouxe o Arrascaeta para ser o meia no lugar do Paquetá. Sim. Eu até acho que são características distintas. Eu acho que o Arrascaeta não vai se sentir bem jogando pelo meio centralizado. Eu acho até que o Everton Ribeiro vai jogar centralizado para o Arrascaeta jogar pelo lado do campo. Pelo menos seria assim que eu montaria o time do Flamengo. Se o Everton Ribeiro tiver algum problema, alguma indisposição, qualquer contratempo, no banco de reservas, qual seria a saída? Adiantar um pouquinho o Jean Lucas? Não é responsabilidade demais para alguém da base? É pouco. Então é assim, em nome desse elenco grande, o Abel deixou claro que vai repetir o que fez o Felipão, vai tentar ter 2 times, vai tentar montar um elenco mais equilibrado. Em nome desse equilíbrio, desse elenco grande e dessa capacidade financeira, eu tentaria manter o Diego por bases menores. Custa 725, quero te oferecer 500. Até posso pensar nos 18 meses, mas por 500. Eu manteria por bases menores e menos tempo. Mas aí talvez ele não aceite, 2020 inteiro. Porque ele tem 3 ou tinha 3 anos no Orlando City. 3 anos. Na verdade, quando a gente fala 1 ano e meio do Flamengo, é 1 ano e meio mais meio, né? Então são 2 anos, né? Sim, então seria uma diferença de uma temporada na comparação da proposta do Orlando City com a proposta do Flamengo. E aí só uma curiosidade. Estava trocando mensagem com uma pessoa do Orlando City, pessoa super frustrada com o desfecho das negociações, porque tinha conversado muito com o Diego, tinha sentido o Diego muito animado com o projeto de morar nos Estados Unidos, a família dele gostou da possibilidade de morar por lá. Só que nessas conversas, esse cara do Orlando, ele sentiu que o Diego balançou com a perspectiva de ser o camisa 10 e o capitão de um Flamengo que pode ganhar tudo na temporada. O Diego está acreditando muito no projeto do Flamengo, que o Flamengo vai brigar por todos os títulos e que ele pode ser o 10 e o capitão. Na Florida Cup ele foi. No restante da temporada, o buraco é mais embaixo. E aí eu ouvi dessa pessoa do Orlando City a seguinte frase: acho que o Diego vai se tornar o Ganso. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque o Ganso também teve uma proposta muito boa para vir para cá e não fechou por conta de detalhes que o empresário pediu na última hora. E até hoje o Ganso está
se arrepende completamente quando pensa que recusou uma proposta. Isso é frase de quem está com dor de cotovelo. Sim, não tem dúvida, mas é para reflexão também. Ah, não, vai ser o novo Ganso porque disse não pro meu filho. Não, é o famoso minha ex era louca. É. Não tem o cara que fala isso pra todos? Não, minha ex, não, você é diferente, minha ex era louca. Era completamente maluca, não. Isso é muito... É aquela frase que você não tem que falar, não pode falar. Sempre ela que é mesmo que você ache que vai agora, falar assim, minha ex era o Ganso. O Ganso tá pedindo quanto, Nicolau? Quanto que o Ganso tá pedindo? Já descobriu isso aí, não? Tô curioso pra saber isso aí. O Ganso, precisa botar o Ganso aqui na listinha. Qualquer lugar, Fluminense, O Gansolino tá pedindo pra ele depois representar no Sevilha e ficar treinando só. O resto do semestre. Eu não duvido que isso aconteça. Você acha que ele não vai aceitar ganhar um pouquinho menos, não? Acho que ele tá curtindo os treinamentos em Sevilha aí pro semestre, viu? Pode ser. Ele não tá treinando, né? Não. Ainda não, mas daqui a pouco tem que representar, né? Se não der nada, né? Ele sai do Milan, vai voltar pro Sevilha. Que coisa, não? Se ele quiser ficar ganhando o dinheiro que ele ganha e treinando lá em Sevilha, ganhando... E é muito o salário dele. Claro, uma maravilha. Tudo bem, não vai jogar, não vai, mas talvez não seja o mais importante para ele. Olha, a gente estava falando aqui que o Abel disse que vai copiar o Palmeiras. Quero ouvir a entrevista do Abel, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. A gente não quer que comece a dizer que o Flamengo é favorito, que é aquilo, mas como a gente copia algumas coisas de fora do nosso país, as coisas que são boas, e o brasileiro não gosta de copiar muito, né? Nós temos que copiar um modelo que o Palmeiras usou de forma muito boa ano passado. Então nós vamos procurar tentar, dentro das nossas possibilidades, equilibrar ao máximo o plantel, né? Porque é meramente impossível você botar uma equipe para jogar quarta, domingo. E aí tem um fã de esportes aqui, o Bruno Celso, dizendo assim, eu era totalmente contra a renovação do Diego, mas eu penso que ele vai somar muito com esse elenco. E aí quando ele fala elenco, ele fala também em relação ao que falou o Abel agora. Ele disse que vai ter de usar 2 times. A gente sempre pensa, e quando a gente pensa em um time só e a gente pensa no titular. Quando a gente tentava encaixar o Diego nessa equipe titular, a gente tinha uma certa dificuldade. Quando a gente começa a pensar em 2 times, você já começa a ter o Diego nesse segundo time, podendo ser um jogador importante. O que eu quero saber de vocês é se vale esses 600 mil que a gente está discutindo aqui. Eu acho muito dinheiro para um time, para um jogador que ficaria nesse banco ou nesse segundo elenco. E para um clube que tem aí uns salários bem, né? Assim, do Arrascaeta, do Gabigol. Caro eu também mais acho. de 1 milhão. Mas se você quer ter um elenco bom com reserva, titular e reserva para cada posição, não vai sair barato mesmo. O Lucas Lima ganha mais do que isso e sentou no banco várias vezes. O Scarpa ganha mais do que isso e sentou no banco várias vezes. Fazia parte do segundo time, né? Se é para jogar pouco, realmente é muito dinheiro. Mas a sinalização do Abel não é que vai jogar pouco. A sinalização dele de que vai usar 2 times também. O Nicola achou então, caro. Não vai jogar pouco. O Rômulo achou que é muito tempo. Eu acho, antes de tudo, que é muito tempo. Sim. E tentaria diminuir um pouquinho. Ou seja, esse você 2020 achou as 2 coisas. Não, se não diminuir... Incomodou o 2020 inteiro. Gente, até o fim do ano que vem não é tanto tempo assim. Passa voando. Imagina, mas pelo que ele já tá um aí... ano e meio do Diego do jeito que ele é hoje no Flamengo. Sem melhorar e sem piorar. Nossa. É bom negócio? Não é. Ele, para justificar isso, ele vai ter que jogar mais do que jogou até aqui. É garantia de meia hora de programa aí por um bom tempo aí. Então. Nossa Senhora. E, cara, Até o final de 2020 ouvindo vamos isso. fazer uma conta. Mas eu acho que 1 ano e meio também não é um absurdo. 1 ano e meio não é um absurdo. É um meio, um ano agora e o ano que vem. Vamos fazer uma conta, Marcela? 600 mil é caro, né? Beleza, é caro. Sim. Quanto o Flamengo vai gastar para contratar um meia com essas características Do zero, se for que ele não do tem no elenco? Ele não tem no elenco. O Arrascaeta não tem essa característica, o Everton Ribeiro até parece. Mas talvez é aquele que mais se assemelha. Quanto o Flamengo vai gastar se quiser contratar um meia? Que meias ele pode buscar no mercado? O que o Flamengo tem percebido no mercado, Marcela, é que é muito difícil negociar com qualquer clube sendo o Flamengo. Porque o Flamengo bate na porta de alguém e o cara fala, não, para você é mais caro. O seu Flamengo... Então tem que fizeram isso no caso do Arrascaeta, né? Todos os casos. No Arrascaeta, no Bruno Henrique... Mas o caso do Arrascaeta foi mais clássico, né? Porque o Cruzeiro visivelmente teria outra... Não só questão do Flamengo, mas questão de mercado nacional europeu, que eu acho bem plausível, inclusive. O Rômulo, o Flamengo fez uma aquisição do Arrascaeta
com valores europeus, 15 milhões de euros. É depois, né? Isso é totalmente fora da curva, né? Foram 10 milhões de euros para o Cruzeiro e outros 5 milhões de euros para os Isso parceiros. daí bateu um recorde que durava 13 anos do Tevez lá atrás, você que fizer também a era uma correção- coisa de outro mundo, Se porque a você gente fizer sabe a por quê, correção, né? professor, com juros e correção monetária, a do Tevez ainda é a primeira. Mas se você fizer só o valor final, a do Tevez foi 60 milhões de reais e a do Rascaeta 63 Isso é uma milhões. loucura, uma coisa fora da curva. Agora, eu ainda acho exagero falar de copiar o Palmeiras se o Flamengo ainda sequer tem o time. Cadê o lateral? Só tá faltando o lateral. Rafinha. professor. Cadê o lateral à altura? A Rafinha que chega na metade do ano. Chega mesmo? Chega. Metade do ano? Metade. Tá, então nós estamos falando só para o brasileiro. Pro brasileiro, Libertadores já não dá para contar com ele. Para o momento decisivo fase, da... Da Libertadores. Mas eu acho que vale a pena esperar, professor. Se você tem a sinalização no Rafinha que ele vem na metade do ano, Tá, mas até, Bota um zagueiro na lateral direito. não. até a metade do ano mal tem um lateral para jogar. Então não vai ter os dois times do Palmeiras. Os dois times Mas é do que essa Palmeiras... construção de 2 times demora também, né, professor? O Palmeiras construiu isso não é 3 pra anos. agora. Esse é o ponto. Foi coisa gradual, né? O Flamengo também não vai conseguir fazer Na isso. verdade, o Palmeiras Em uma atacada. E teve que chegar o treinador também para ter descobriu que coragem de tinha fazer. dois times com o Filipão. O Filipão, porque antes Porque disso antes não sabia. tinha dois times. E essa também. Antes muita gente falava que o elenco não era isso tudo. Exatamente. Até colocar os dois times e todo mundo E a, falando, e a dúvida era justa, Léo. Sim. Porque o Luan não vingava, porque vários jogadores tinham uma enorme dificuldade em jogar. Ainda há um outro. O Guerra, por exemplo, não consegue se encaixar. Mas agora são as exceções. O Jean não estava na vida, não era utilizado pelo Roger. Alguns jogadores que a gente esperava muito, a expectativa se inverteu, como o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa jamais foi o titularaço que a gente esperava, né? Agora, no Flamengo, você não vê nem essa perspectiva, até do ponto de vista matemático mesmo. Você pega ali, cadê os dois laterais? Os zagueiros agora, vem do Rodrigo Caio, talvez os goleiros. Tem posições, o homem pela direita. Fora o Everton Ribeiro, quem é o homem pela direita ali? É complicado você falar em dois times. O centroavante. Não, agora deu uma melhorada. Do meio para frente, eu acho que O negócio ataque é resolvido, forte. professor. Porque, por exemplo, para a direita, hoje tem o Everton Ribeiro e tem o Berrio. O Flamengo ainda gosto do tenta, Berrio. o Flamengo ainda tenta o Bruno Henrique embora, Marcela. Pois a gente pode até, quando a gente falar de Santos, eu vou falar sobre o Bruno Henrique no Flamengo. O Flamengo está perdendo a paciência. Mas hoje tem o Everton Ribeiro. teria perdido, O que Everton demora. Ribeiro e o Berrio. Do lado esquerdo. Tem o Vitinho. Quem mais? Tem mais algum? Bom, tem o Vitinho. Aberto para esse aqui. Aí, no centralizado. Não tem mal. É que o Arrascaeta pode jogar por um dos lados. Eu não vou colocar... Pô, o Arrascaeta centralizado, centralizado. Com o Diego na condição de reserva. Para frente você tem o Uribe, você tem o Gabigol, que pode, inclusive, se você quiser, tiver a convicção do Uribe, você pode trazer o Gabigol para jogar por um dos lados. O Gabigol, por exemplo, no Santos, ele cansou de jogar aberto pela direita, Isso no trazia time pra 1. perna esquerda e batia. Você está pensando em time 2, você está pensando Gabigol no time 1 e Uribe no 2. Porque senão você não tem ninguém para dois. a menos Tem o que Rick você, Dourado. a menos que você ponha o Uribe de centroavante, o Gabigol numa das pontas, aí você tem o Dourado para o time reserva, e aí, por exemplo, o cara que você não colocou no time titular, porque pode ser o Vitinho, que pode ser o o Everton cara do Ribeiro, que pode ser o Arrascaeta. Vai sobrar gente boa para o time reserva. Mas é óbvio que está atrás do Palmeiras, porque o Palmeiras iniciou esse processo em 2016. Em 2015 não dá para contar, porque 2015 é aquele ano de 14 de terra arrasada de início de trabalho. Mas é um processo lento e gradual. Olha, deixa eu ver o que é que os fãs de esportes estão falando na nossa hashtag BB Debate. Sabe quem voltou? Vovô da Gávea. Vovô da Gávea. Você está de férias também, vovô da Gávea? Ele nunca mais tinha aparecido aí, agora ele voltou. Eu acho que ele é um pouco tímido de mandar mensagem pra você, que ele tava mais acostumado Será com o que é Bruno, né? isso? Teve um fã tinha de mais esportes intimidade que com o falou Bruno. que é porque estava muito calor e ele acabou acordando cedo hoje. Mas ele está em Liverpool, vovô da O Gávea. Wellington Carlos está dizendo, melhor notícia, Diego e Arrascaeta jogam juntos, no meio. Geraldo Luiz Degli está dizendo que o Diego Ribas foi o jogador do Flamengo que mais correu sem sair do lugar na Florida Cup. E o Paulo Roberto Tedesco Filho, olha só que nome Tedesco, hein? chique, né? Aristocrata. Né? É, sim. Lembra, é parente da Nazaré Tedesco? Oh, Leandro Tedesco. Bragança. Diego vai ser nesse time coadjuvante. Aí ele vai jogar muito mais que outros anos. Tá aí o Paulo Roberto dando a sua Sabe que opinião. Mas eu na também nossa acho que nos hashtag últimos BB anos Debate. nunca teve um jogador com tanta esperança de algo melhor na trajetória dele recente, como o Diego. Sempre, o Diego vai conseguir, o Mas Diego vai você já evoluir, desistiu, o Romulo? Diego vai se colocar. Você desiste das pessoas. Não desisto, não. Eu até acho que seria bom para a questão de elenco a manutenção do Diego. Então, O que eu tenho questionado é o período. E também o valor, mas o valor eu não sou tão invasivo assim. Rápido. Não, depende, viu? Se o Flamengo não tiver uma sequência boa
e com a marca que o Diego passou, que foi a marca de alguém que não foi o que se esperava dele, esse 1 ano e meio pode ter uma sensação muito maior do que 1 ano e meio. É perigoso isso aí, muito perigoso. Final do ano com renovação automática com o número de jogos? Eu acho que seria uma boa alternativa. Eu acho que Então vamos, fechando. eu gostaria de uma discussão em janeiro para a temporada 2020 a partir do desempenho dele em 2019. 30 jogos. A minha discordância... alcançável. Então, a minha discordância é simplesmente fechar o contrato ao quê? Até final de 2020. Não importa número de jogos, não importa nada. Para mim, deveria ter uma avaliação em meio ao... Mas a avaliação Outra avaliação? O inglês difícil desnecessário. a Quer avaliação. um inglês? Um feedback. Um feedback é subjetivo. no meio do contrato. É subjetivo, no meio do período tá? aí. É Até melhor 2020 número de sem jogos. nada? Como é que foi seu último feedback aqui? Não lembro, eu espero, melhor nem lembrar, viu? Você não se lembra? Eu evito isso, cara. Eu evito faltou isso no totalmente. Mas não tem isso que- Devo ter faltado. Eu evito totalmente. Eu tenho medo desse tipo de coisa. Tá, mas é uma boa. O número de jogos é uma boa. É algo que se pode colocar no Cara, o contrato. Romulo falta no feedback, velho. É mentira, ele eu vai evito. pro feedback, ele é o De jeito primeiro a nenhum. chegar Eu e fica evito esperando isso, todo mundo evito chegar. isso. Quando acaba O o seu pessoal fica contrato? falando lá, Evito. nossa, você foi muito bem. Eu não quero Ele falar fica, disso, "Ah, não. Tá doando, né? obrigada, Medo do Não quero falar disso, não. O último feedback que ele foi o depois da Olimpíada. Então tá bom. Então foi bom. Que aí, Não, teve um, né? nossa. Depois das finais da NBA também teve. Então foi tranquilo. Foi tranquilo. Ô, Léo, não se iluda, não. O quê? Como Mendonça, Ele fala gosta do essas feedback, coisas, né? Ele gosta. Ele Não, gosta gosto que não, jogue evita. Eu tenho confete, medo, vai eu tenho medo. jogando, Não, ele não, gosta que isso, disso. não sou vaidoso nesse nível. Você é. Só não. Você gosta. Só não. Mas eu gostaria dessa avaliação do Diego. Essa coisa, o Diego não merece, pelo desempenho que teve, ele não merece simplesmente um contrato estendido até o final de 2020 e nenhuma discussão em meio a esse contrato. Eu gostaria de uma avaliação, mas não vai adiantar de nada do que eu estou falando. E a gente tá É só para falando, ganhar uns você minutos do Você programa. quer que tenha um E é feedback no final do importante. ano, é isso? Eu gostaria de uma avaliação para 2020, e não simplesmente fechar. Ele não teve desempenho E a para gente está garantir falando, isso. Rômulo, de 1 ano e meio do contrato novo. Mas na prática, para a paciência do torcedor, Nossa. são 2 anos. Esse meio, ele já tem 1 e meio garantidos, independentemente do que ele fizer nesse começo. Então, acho que ele Olha não que fez- loucura que ele é não fez isso. por merecer isso. Olha que loucura que é isso. Coloca 40 jogos é o mínimo para ter uma renovação, tá tudo certo. 30 Chega jogos. batendo. 40. 40. 40? Chega muito batendo. jogo. 40 jogos. 40 Mas tem é muito um jogo. Quantos jogos o brasileiro Flamengo teve inteiro, mais 2 na jogos. temporada Ah, passada? 32. 40 contando os que ele entrou, então. Não, sim, 40, Sim, 40 40 total. 30 Tá bom. titular ou 40 total? Tá bom, Pronto. 40 total, então. Resolvido. Melhor. Fechou. Fechou. Quem é que assina? Tem que fazer assim. Onde é que assina? Igual tem um, já que... Qual é o meu salário? Rapidinho, para fazer um caso curioso. Vai ter que ser 600? Assino, não vai opa! fechar 600? Já tô, onde é que caso assina? curioso Não, disso, 720, viu? Mas onde é que eu assino? 720. Aqui, tome. Um caso curioso aí de contrato na NFL. Assina aí. O Nick Foles, que ontem perdeu até para o Philadelphia, Ah. na temporada ele tinha que ter um percentual de 30% de snaps, né, que é cada jogada, para ganhar para cada jogada. Cada jogada é um snap, não é uma jogada. Para ganhar um bônus de 1 milhão. Olha. Só que na última rodada, ele se machucou, Na hora de faltando tirar um 4 10. snaps Ih. para completar o percentual e ganhar 1 milhão. Eu Só entrava como ele me teve arrastando. trajetória boa, acho que o Philadelphia vai até relativizar Ajudar. isso e vai garantir. assinar. Só que é um contrato que também é um 39 contrato jogos na última rodada do Campeonato Diego. Brasileiro. Mas aí tá classificado para a final da Sul-Americana. Que Sul-Americana, amigo? Porque aí deixou a Peraí, Libertadores então para eu não vou entrar trás. nessa discussão de novo, né? Mas em meu investimento do Flamengo aí, falar de cogitar Sul-Americana é uma grande piada, né? Mas e se não Só avançar isso. na Libertadores? Aí E a se torna uma grande piada em meu investimento, né? É, tem essa história, não passar na Libertadores. Vai deixar a Libertadores para trás no Pô, 39 com um investimento jogos, desse, foi eliminado na primeira fase da Libertadores, um vexame histórico. Quero mostrar o story do Gabigol. Ele treinando nesse domingo, ontem, lá com a Arrascaeta, cheio de entrosamento com a Arrascaeta. Vamos mostrar. Domingão de treino. Isso. Domingão de treino. Segunda-feira de Arrascaeta. Vai ser apresentado? Não, ele foi apresentado ontem. Ele foi apresentado ontem, ele vai ser apresentado hoje. Ele foi anunciado. Hoje, né? Mas não vai ser no nosso programa, tá? Não? Puxa vida. Não. O Rômulo queria falar um pouquinho mais sobre...
Você já superou, né, Romulo? Não, ele nunca vai superar Não, isso. é um Judas, mas tá superado. Tem algumas novelas na vida do Rômulo que ele não supera. Valeu pelos 30 dinheiros. Baita Judas, bro. Lembrando que eu não torço pro Cruzeiro, né? Porque tem gente me chamando de cruzeirense, até de formas agressivas, como todo Franga torcedor. gorda. No caso é franga, né? Raposa Me gorda. chamaram de Maria. Não, eu não sou cruzeirense. Mas você... Eu sou franga. Você se Eu sou comprometeu... Eu não sou Maria, eu sou franga. Você Pronto. se comprometeu na sexta-feira Maria Franga. a avaliar a trajetória do Arrascaeta no Flamengo com isenção. Certamente. Não, tecnicamente, eu achei a temporada dele maravilhosa ano passado. Isso aí... Com isenção. Não, isenção eu não consigo. Com isenção, mas Primeiro você que eu não prometeu. sou comentarista, porque Você por quê? prometeu. Porque eu tenho mais o que fazer. Não sou comentarista, viu, Celso? Eu sei. Eu tenho mais o Você que já fazer. me falou isso, Você é o soube disso, cronista. professor, que ele O professor falou teve essa, essa que ele, frase. que ele não é comentarista porque ele tem mais o que fazer? Teve isso. Não, isso eu não sabia. Eu sabia Isso do eu não cronista distraído. Também. E, né, Agora que, enfatizar porque isso. tem mais o que Estão Sexta-feira fazer. exigindo ele falou isenção da minha parte. Eu, Os sinceramente, eu não comentaristas que preciso têm mais disso. o que A gente fazer. falou, a gente quer sua opinião frase. e tal. É Não sei igual o que. Ele quando falou, te não ser perguntam se comentarista, você tenho mais o que fazer. Você trabalha ou só dá aula, professor? É, exatamente. Entre professores falam tem assim. isso também, Até né? professor perguntando para o É professor. mesmo? Você trabalha também ou só dá aula? Dá aula não é trabalho? Então, Professor, né? Igual aquela vez, né? É traiçoeiro, pervertido, pervertido. o fofoqueiro e o professor. professor. E você, Marcelo, trabalha ou só apresenta o Eu só programa? apresento. Eu só apresento o Tô programa. apresentando. Mas sabe essa história do Folgado, Arrascaeta no Flamengo? Sabe o que está me ocorrendo? Lembra do começo dele no Cruzeiro, em que se cobrava que ele fosse um 10, que depois até essa responsabilidade passou mais para o Thiago Neves, ele ficou mais leve, e aí sim ele jogou bola. Então que no Flamengo não se caia no mesmo erro do começo do Arrascaeta no Cruzeiro, porque o Arrascaeta quando chega ainda é também muito jovem, teve o período de adaptação, mas se cobrava do rapaz uma coisa que ele não podia A ser naquele adaptação momento. dele foi lenta. Vixe, mas agora mas tá bom, mas essa adaptação dele não pode ser tão lenta igual Então, o Cruzeiro, agora senão o negócio vai complicar. agora ele hein? chegou Até com porque ele já conhece Peregrini, futebol né? brasileiro. Até porque Até status porque é outro. não tem isso, mas de adaptação. Vamos, ele pode se Ele adaptar ao chegou clube, ao como, time, ele chegou como calma, uma né? promessa e ele está indo para o Flamengo como uma absoluta realidade. Sim. A gente até discutia ontem no linha de passe, né? Quem vai ser a maior cobrança? É claro que assim, o Gabigol é o homem-gol, é o artilheiro e tudo, mas o Gabigol, vamos supor que num cenário terrível, ele não der certo. O Flamengo gastou uma baita grana em salário e tal. Mas no final da temporada ele vai embora, então. Sim. O Arrascaeta, além de ter um salário altíssimo, ele teve um investimento altíssimo. A pressão em cima do Então, Arrascaeta é muito de maior. todas as contratações, ele é o que menos pode dar errado. Claro, verdade. Para o Gabigol dá para falar desculpe, foi engano. E mesmo o Gabigol, até por característica de jogo, no Santos foi isso. O Gabigol se salva pelos gols que ele começa a fazer Segundo semestre. numa parte mais aguda do campeonato. Ele começou muito bem, lembra que eram 4 jogos e 4 gols Fez aquele gol no começo Clássico ali São com Paulo, tudo. Aí depois ele Depois- deu uma quedinha, depois ele voltou. Teve um voltou a momento brilhar. que foi quando o Rômulo chamou o Bolt de Gabi Bolt. Foi. Dali pra frente foi só ladeira acima. E depois o nosso encontro no Bola de Prata aqui, né? Que ele mostrou Jornalismo um certo verdade, né? Eu falei, não, eu sei que você sabe, eu sei disso. Ô, professor. Aquele clima de olho, gostoso tava de de olho. solenidade, premiação, Isso. clima festivo, mas que é bom ter uma pimenta, né? Um fã de esporte falou que o Arrascaeta ele foi a melhor contratação. É que ele foi tão caro que você começa a se questionar se ele foi a melhor contratação mesmo, né? Porque o investimento é muito alto. Então vai dar para falar isso, eu acho que ao longo do ano, se realmente ele entregar o que foi pago por ele. É muita grana. É mais ou menos a cobrança que tem com o Vitinho. O Vitinho também tem esse barulho. Esse barulho de aeroporto, né? Mas já subiu de 45 Isso. milhões para 63, né, professor? Então, mais ainda, né? É E o pesado. Arrascaeta, acho que o Vitinho é mais novo que o Arrascaeta. E é Flamengo, Vitinho né? é mais Os novo que o holofotes Arrascaeta. em cima do Flamengo, uma coisa desse tamanho. Eu falei esses dias que para o Arrascaeta se provar no Flamengo, ele tem que fazer Japão, chegar e jogar e fazer gol umas 3 vezes. Tem que ter esse ano. sequência boa. Começar Tá com querendo que ele vá pro sequência. Japão 3 vezes? Nada, Falar. né? Não sei se você se ligou. Entendi. Eu percebia. Tá bom. É que ele vai pra seleção algumas vezes também. E aí o Abel, o Arrascaeta, Gabigol, a gente mostrando aqui no Instagram, mas o Abel, ele deu uma outra entrevista lá na Flórida, depois da final da Florida Cup, e o Uribe foi MVP da Flórida, fez gol, o Abel disse que não tem isso não, que ninguém vai jogar por nome. Vocês acham que é isso mesmo? Ninguém tem que jogar por nome, mesmo que esses nomes sejam Arrascaeta e Gabigol, ganhando o que eles ganham e investindo no Arrascaeta o que foi investido? O Abel tem uma qualidade indiscutível que é a relação dele com os seus elencos, né? Pega todos os caras que passaram aí na vida do Abel como técnico e pergunta para eles do Abelão.
pô, é um pai, pô, me ajudou muito, pô, foi legal comigo, me deu força. O Abel é uma dessas unanimidades do futebol, cara. Assim, não digo em estilo de jogo, em ideias de futebol, acho que isso é uma outra discussão, mas... E relacionamento? Como relacionamento, ele é um cara praticamente unânime dentro do futebol. Sim. Então, se ele tá numa pré-temporada em que o Gabigol, a Arrascaeta nem estão, e os caras estão lá, estão entregando, estão assimilando o discurso, estão entrando e fazendo o que ele pediu, ele tem mais que dar moral para todo mundo mesmo e passar esse recado. Porque o que tá na cabeça do Uribe agora? Pô, legal, me trouxeram no meio do ano passado aqui, do futebol mexicano, cheguei, no final do ano estava até bem, agora vem o bonitão aí, o Gabigol, para tomar conta de tudo. E o que o Abel tem que falar para ele, Uribe? Cara, se você fizer isso aí, eu vou contar com você. Sim. Eu vou contar com você. Não quer dizer que ele vai sentar o Gabigol. Mas ele vai ser útil, ele vai ser importante. Que é fundamental, né? Acho que para qualquer clube, quando contrata alguém de impacto, como no caso do Gabriel, isso não pode significar descartar simultaneamente um outro jogador que está no elenco. Exato. Sim. Tem que cuidar disso, trabalho de elenco. É verdade. Que isso pode até prejudicar o próprio trabalho do Gabriel. A pressão, a chegada dele não pode ser o sinônimo de descartar algum outro jogador que poderia contribuir se for bem lapidado, bem tratado no elenco. E o Abel realmente tem isso como uma virtude. Esse é o grande problema dos elencos estrelados, né? O futebol brasileiro, times que foram montados para ser campeões, super máquinas, dream teams, eles geralmente não deram certo, alguns deles. O Flamengo, mesmo no ano do centenário, por problemas de relacionamento, não foi por problema técnico. Individualmente e até como equipe, se bem treinadas, esses jogadores assim vão jogar bola. O problema é isso que o Abel tem a oferecer, que bom que ele tem a oferecer, que é estancar esses incêndios, essas fogueiras de vaidades, né? Convencer o jogador da utilidade dele, e esse plano de ter 2 times é ótimo para isso, porque os caras se sentem úteis. É o que o Felipão fez com o Lucas Lima esse ano, por exemplo. E o calendário do futebol brasileiro permite isso, né? Não é? O jogo não vai faltar. Então, se o clube tem capacidade financeira, então que construa elencos para isso. Então, todos vão ser aproveitados de uma forma bem efetiva durante a temporada. Estou vendo a idade do Vitinho, Nicola, que a gente estava falando aqui. O Arrascaeta tem 24, né? O Vitinho, ele tem 25. Mais velho que o Ele Arrascaeta. é um ano mais velho do ali, que... né? Todos muito jovens. Tá ali, muito próximo, né? Não deixa de ser dois investimentos muito altos para o Flamengo. É que assim, só para completar sobre o Arrascaeta. Os melhores momentos do Arrascaeta com a camisa do Cruzeiro foram abertos pelo lado esquerdo. Thiago Neves centralizado e o Arrascaeta jogando pela esquerda. Então, na teoria, olhando, óbvio que vai haver a necessidade de uma adaptação. Eu não acho que o Abel vai colocar o Arrascaeta e o Vitinho, os 2 reforços mais caros da história do Flamengo, para concorrerem entre si. Então, eventualmente, pode o Arrascaeta jogar centralizado, pode o Arrascaeta ir para o outro lado, pode o Vitinho jogar centralizado, mas Everton Ribeiro, por essência, origem, Everton Ribeiro e Berrio concorrendo pelo lado direito, o Vitinho e o Arrascaeta jogando pelo lado esquerdo, o Diego centralizado, aí o Jean Lucas, que pode jogar como 3º homem de meio de campo, como esse cara centralizado, fez bom jogo, inclusive, no final de semana. Poderia ser uma sombra para esse camisa 10 que deixou de existir com a vinda do Paquetá. Essas são as alternativas de momento do Abel. Se o Bruno Henrique for contratado, aí o Flamengo ganha ainda mais uma opção de corredor de velocidade pelo lado do campo. O Arrascaeta, no sábado, ele postou no Instagram dele um agradecimento ao Cruzeiro, falando do Flamengo e também agradecendo o Cruzeiro. Só nos chamaram de bonito o Arrascaeta, porque do resto... Qual foto que era? Não, sabe aquela foto que o cara abre a porta assim? Dá uma olhadinha, né? Tudo bem? Que ele já foi embora, os torcedores já foram embora. É um texto, né? Dizendo assim, quero compartilhar com todos a felicidade dessa nova etapa. É um orgulho enorme e o esforço da magnitude que o Flamengo vem fazendo por mim. Vim para ser campeão e assim fazer feliz essa enorme torcida. Muito obrigado, Cruzeiro, por ter me recebido e permitido crescer como jogador e pessoa. É hora de novos desafios. Agora eu sou Mengão. Ele começa falando do Flamengo, depois ele dá aquele agradecimento ali rapidinho em relação ao Cruzeiro, depois volta a falar agora eu sou Mengão. Um print de WhatsApp para...
Sério? Pois é, você queria que ele colocasse uma foto dele com a camisa do Cruzeiro, do Flamengo, agradecendo Uma ao disposição realmente enorme dele. Não tem algum comentário que você queira destacar aí, não? Então, aí os comentários. Depois eu fui dar uma olhada nos comentários, tinham 25 mil comentários, Então. e aí a partir de 25 mil ele parou, ele não deixou mais comentar. Achei- Aí quando eu fui tentar lá, eu coloquei ali para tentar comentar, mas eu não iria comentar, era só para ver se conseguiria. Aí dizia, Sim. esse E o que você post escreveu? aqui não pode mais comentar. Não, eu não podia. falei, não escrevi, não Um pode. print de WhatsApp, Fui ver se o poderia. Arrascaeta agradece. Mas grandes coisas também, Acho que tá Léo. na boa, pela maneira que ele não tinha saiu. que agradecer, mano. Pela maneira que ele saiu, ele podia até se poupar disso. É, porque fica não quieto, faz né? falta nenhuma, né? Isso é o mesmo. É só para receber mais xingamento. Então, Eu acho que fica era na assim, dele. tipo, ai, nem agradeceu, entendeu? Pra tentar tirar isso, mas não, pelo amor não de adiantou Deus, de Foi nada. tão burocrático. Uma coisa que ficou chata nessa agradecimento história aqui no desgraçado. Olha, 28.576 comentários. Com carinho, Vocês né? precisam ver Transbordando o carinho. do torcedor do Cruzeiro. Sabe aquele carinho de rede social, rede antissocial? O satisfação. epicentro do carinho está nesse post. Coisa de A doido, condução né? do processo Hospício foi- demais. A condução do processo foi toda mal feita pelo Arrascaeta, isso todo mundo É. já discutiu e já chegou a essa conclusão. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que o Arrascaeta deixou de responder até os jogadores do Cruzeiro, O Léo já É. citou, né? antes do desfecho com o Flamengo. Que o Léo, numa entrevista coletiva, até chegou a dizer que mandou mensagem para ele e foi solenemente ignorado. Nossa. E o jogador... Ah, eu tô ansioso Ele pela não tinha tabela do amizade com brasileiro, hein? ninguém? Então, Eu tô bastante ansioso. Eu acho que eu vou até pra lá, viu? o Edilson Essa vai recentemente... ser realmente Ansioso com o quê? pela tabela do brasileiro. Ah, esse jogo, Cruzeiro e Certo, Flamengo no Cruzeiro, Mineirão. Flamengo, Mineirão. Imagina. Eu acho que como dica, vale primeira rodada. Se eu pudesse Pra dar evitar uma uma dica suspensão, pra quem, né? pra quem faz a tabela, de repente, porque a gente... Imagina. O Edilson... Agora, por favor, pessoal. Primeira rodada, Sejam pessoal que faz a gentis. tabela. Essa é a Eu frase quero que ver, tenho sabe o que eu usado em quero? 2019. Eu quero estar em Belo Horizonte, eu vou ficar lá no aeroporto, esperar o Raposão, receber o Flamengo, aquele encontro de mascotes. Eu quero ver isso, eu quero ver. É tão legal, né, esse encontro de mascotes, né? Eu quero ver uma faixa Você também. quer o quê? O maior de Não, eu Minas quero te ver a recebe? torcida do Cruzeiro também com a faixa, falando: olha aí, segunda maior torcida de Minas. Parabéns pelo título, não sei, da Florida Cup. Eu quero ver isso. Eu quero ver essas manifestações novamente, agora em 2019. Tá? Gostaria Você gosta de bastante. ver- eu- Encontro seu de mascotes, coração principalmente. É peludo, você é uma pessoa amarga. eu só quero ver É isso que você novamente. Tá querendo ver o circo pegar Eu fogo. quero Vale a Pena Ver Você de novo. gosta de quê? De ver o cabaré pegando Caos. fogo. Pega fogo, cabaré. Tenho Cabaré. gritado muito Você tá isso. usando A essa? gente usa Tenho muito usado no muito isso Nordeste. aí, de forma Isso é lasciva. bom, Boa, pega cabaré. fogo. É, quando cabaré. o jogo tá quente, eu falo pega fogo, cabaré. É só especial para momentos de playoff da NFL, tá? Certo. Mas eu gostaria de ver lá aquele encontro tão bonito dos mascotes de Cruzeiro e Flamengo, que isso repita novamente. E né? aquela Tão bonito, frase tão lá, genuíno. maior de Minas. Ah, também essa faixa também, coloca de novo aí. Acho legal para revisitar amarguras do passado. Pois é, uma coisa meio amargurada mesmo. Vamos combinar essa primeira rodada, então? Já Não. fecha aí. Tá bom, então. Quando fechado. exatamente começa o brasileiro desse ano? Em homenagem ao Arrascaeta. Espero que não Cruzeiro e tenha nenhum Flamengo. justificativo aí de jogo da Libertadores na semana seguinte. tem que ser Tem que ser com muito Minas. cuidado. maldade. Esse jogo tem que ser agendado com muito cuidado. Evitar suspensão e também jogos de outro campeonato que possibilitem uma justificativa para ausência de alguns titulares. Tem que ser muito bem agendado esse jogo. Vou ligar até para a CBF. Como chama aquele cara lá? O Feldman. Manuel Flores. Ah, o Feldman não O gosta muito da gente. Edilson, depois da Manuel Flores conclusão é do legal. negócio, o Edilson, lateral direito do Cruzeiro, foi perguntado sobre como é que ele via essa situação toda. Ele falou uma frase interessante em cima desse contexto que vocês estão citando. Boa sorte para o Arrasca. Arrasca. Só que Eu não já contra a chamava ele de gente, Arrasca. porque o bicho vai pegar. Repete aí como é que é. Boa sorte, Boa Arrasca. sorte para o Arrasca, só não contra a gente, porque o bicho vai pegar. Isso Aí ele vindo do vai falar, boa Edilson dá sorte ao medo. Cruzeiro. Porque o Edilson... Não, já pode tem ser uns um pouco. confronto, pode ser um É encontro porque de o um pessoal, lateral com a ponta. internet sabe muito bem, o pessoal sobe o tom de uma forma desnecessária. É, essa Já frase. vi vários prints, inclusive, de cara mandando mensagem pro Edilson, falando pro Edilson tratar bem o Arrascaeta, sabe? É complicado. Eu acho que Ele as- cria uma situação lamentável aí, de risco até. E a sorte do Arrascaeta foi que o negócio se resolveu não relativamente rápido, podia se estender mais, porque o valor calou a boca do Cruzeiro. O negócio, Quando fechou o negócio. mas, então, Até porque Se o essa Cruzeiro história chega num vai mais momento também longe- que o Cruzeiro não tem mais o que Você viu a fazer frase sem dele? Tá aí, jogador. ele falou, pra pagar isso aí pode assediar todo mundo. Então, leva trabalho De assediar todo mundo. Que é Mas o que a bem gente tem a falado aqui cabeça do também... Itair, né? Certamente teve um momento que o Itair também, a diretoria do Cruzeiro, percebeu que o Arrascaeta ia sair. E todo aquele jogo de cena, das provocações, das frases de efeito, foram justamente para elevar o valor, né? E Acabou aí, sendo isso. verdade seja dita, na temporada passada, eu critiquei demais o Itair
e a diretoria do Cruzeiro por conta da política de investimento, mas o negócio que o Cruzeiro fez com a venda da Arrascaeta foi sensacional. Precisava, hein? Precisava. Caiu do céu, hein? O Cruzeiro vendeu a Arrascaeta, os 25% a que tem direito, 25%, equivale a 1/4 dos direitos econômicos, por 10 milhões de euros. Era como se o Arrascaeta valesse 40 milhões de euros. Eu não sei se ele vale os 15 que o Flamengo está pagando, mas embora o Flamengo tenha dinheiro, eu acho que vale o investimento. Mas o Cruzeiro pegou 10... Tem também, só foi possível pegar esses 10 milhões de euros, Marcelo, porque o dono de 25%, que é um investidor, o dono do supermercado PH, é cruzeirense fanático. E essa não foi a primeira vez em que ele abriu mão de receber dinheiro para ajudar o Cruzeiro. Quando ele compra o Rafael Sobis, foi quem comprou o Rafael Sobis, o Cruzeiro tinha que devolver uma grana muito maior para ele. Ele falou, não quero reajuste, não quero correção, me devolve só aquilo que eu gastei lá atrás e está tudo certo. Era algo em torno de 2 milhões de dólares. Então, isso também ajudou. Mas, de qualquer maneira, o Cruzeiro conseguiu colocar nos cofres 10 milhões de euros. A primeira parcela cai hoje, tá? 7 milhões de euros. E já vão ser muito bem-vindos. O Itaí ainda que vai disse ter que de só credor ia aí já, né? liberar se por Na acaso, boca aí, né? quando caísse o dinheiro, né? É por isso Ainda que o teve Flamengo, isso. inclusive, não apresentou de forma oficial. O Cruzeiro, bem o jeitinho Itaíro, aquele jeitinho... Delicado, do querido, elefante na loja de gentil. cristais. Isso. Cristais. Falou que só vai liberar o atestado liberatório quando cair a grana. A expectativa é de que os primeiros 7 milhões de euros caiam na conta hoje. Vão ser bem-vindos, porque o Cruzeiro tem uma série de pendências bem grandes. Teve um fã de esportes aqui que ele falou assim, vocês não podem falar isso, vocês estão promovendo a violência. Não. Pelo amor de Deus, né? Não. Aí uma coisa que a gente não está fazendo tá incitando violência. Claro que não, lógico que não. Em nenhum momento a gente Mas vai o que fazer isso. que... Em relação ao Arrascaeta no Mineirão... Não, gente, mas você quer o quê? Que ele seja recebido com flores recepção quando ele pisar assim. no Não vai campo? ser. Mas tem que ser hostilizado nos limites esportivos, Sim. não? Eu lembro, por exemplo, já que tá falando de Cruzeiro, eu lembro quando... explicar isso aqui. Pois Eu lembro quando o Mas Dida tá foi lá. jogar contra o Cruzeiro, pelo Corinthians, um jogo do Brasileiro de 99. E o aquecimento foi uma vaia gigantesca no Mineirão. Hã? Tava lá? Eu tava nesse jogo. quê? Eu já tava começando já meus trabalhos, assim, antes da faculdade, inclusive. Eu pensei que estava começando namoro. Não, isso foi depois. Isso foi bem depois. Também. Mas a vaia foi gigantesca. Então, é mais do que tradicional que um jogador que saia com algum problema da equipe, ainda mais uma equipe que tinha tanta ligação com esse jogador, que o reencontro seja assim mesmo. Não estou falando nada de violência. É até uma cultura esportiva. Vai ver, quem vê NBA, o que mais tem é isso. Sim, jogador é que saiu porque no eles se trocam- time vai o exatamente. tempo Teve inteiro. agora um retorno aí... Não, teve um que não foi nem retorno, era o Paul George, que está em Oklahoma, só que antes dessa última temporada, ele descartou jogar nos Lakers. Foi jogar contra os Lakers, pegava na bola a vaia, porque ele aquela coisa- ignorou os Lakers, só por isso. É uma cultura que não é só do futebol brasileiro, nem do futebol, Principalmente é pela maneira que esportiva. foi. Claro, Aquela coisa do principalmente despeito, a maneira do que foi, despeito, claro. do orgulho ferido, Sim. corinho, faixa, jogar moeda em estádio pequeno, joga moeda no cara, às vezes fabricam até notas com o O rosto professor do não cara. pode jogar moeda, mas não, professor, não Dá? faça um negócio Santos. desse. Mas não joga tacaram uma moeda, cabeça você de perde. porco lá no Figo? Só isso, né? O Figo é um dos Mas casos olha, mais, né? não joga nada no campo, tá? Porque não pode, você vai perder, você vai acabar prejudicando seu time. Mas a Você pode hostilidade perder no mando de campo, a hostilidade no campo Mas você- esportivo é claro é que normal, você pô. pode gritar, você pode vaiar, você não pode... E claro que o torcedor do Cruzeiro não tá feliz com a Arrascaeta. Quando- Vamos combinar, vocês estão sabendo. Quando o Rivelino saiu do Corinthians, olha, o Rivelino, hein? Um dos grandes ídolos do futebol do mundo, né? Rivelino sai do Corinthians e ele estreia justamente contra o Corinthians pelo Fluminense. E a torcida do Corinthians leva uma faixa que era puro despeito. Estava escrito, a Fiel já esqueceu Minha ex é uma louca. o ruinzinho Em do vez de parque. ruinzinho. Em vez de reizinho. Ah, esse é louco. O ruinzinho do parque. Tem essa foto aí? Você chamar um jogador como o Rivelino de ruinzinho... Tem foto dessa tem faixa aí? foto disso, Olha, eu tenho em você casa. devia- depois você mostra, Não né, a que- faixa, eu tenho a foto. Não é? A Você faixa eu não confeccionou? tenho. Tem a foto. Que é isso? Jamais chamar o Rivelino de ruinzinho é o cúmulo do despeito. Mas depois Você você está mostra essa passando foto aí. atestado, né? De que Mas é ficou- aquela coisa da torcida. O João Paulo Capelanes, repórter da Rádio Bandeirantes, estava contando que ele estava na volta do Ganso à Vila Belmiro, quando ele foi jogar pelo São Paulo. Tacaram tanta moeda que ele saiu recolhendo. Era muita moeda picadinha, né? Pequena, né? Mas que ele juntou R$7 em tantas moedas que ele pegou e tal. Dá pra tomar um sorvete já. E a informação do Mas calor, Samuel né? Venâncio, repórter da Rádio Tatiaia que cobre o Cruzeiro, é de que a grana
O depósito dos 7 milhões de euros já caiu. Pô, que beleza, hein? Aí hoje sim. Mara, Fazer pessoa, um TED de 7 milhões assim. Primeira hora, assim. Só que, Léo, Aí você recebe só. aquele e-mail. Eu vou abrir o meu aqui pra ver se recebeu. caiu 7 milhões. Ah, vou olhar também, hein, de vou olhar. euros. Recebeu um 7 de TED. euros. Só que sem os 3 milhões e 400 mil reais que o Cruzeiro devia ao Flamengo pelo Mancoelho. Mas ainda assim a grana é boa. 7 vezes 4, a gente tá falando de 28 milhões. Tá de uns 25 Menos Uma um coisa pela boleto. Costa do México agora. beleza. E também. menos um boleto. que é Deve importante, ser né? negociado nos próximos dias, Léo. Claro, tá bom. Imagina, ó, Léo, aqueles boletos que você tem lá colecionando, menos uns 2 ali, mais um dinheirinho entrando na conta, tá bom demais. E só vez você citou na NBA, teve recentemente o Kawhi Leonard jogando pro Toronto, jogou em San Antônio também. A vaia utilizado. brutal durante todo o jogo. Então, é uma cultura esportiva isso. O que a gente tem que destacar mesmo e criticar, até critiquei agora há pouco, quando a figura na rede social sobe o tom e fica mandando mensagem pro Edilson para machucar o Arrascaeta. Isso não, isso que tem que ser contestado, porque isso sim é incitar a violência, isso é uma bobagem, é um desrespeito, é uma ofensa. Agora, quanto à cultura esportiva de hostilizar alguém que saiu do seu time, é algo que é da essência do jogo. Como é que foi o LeBron antes de voltar para Cleveland? Quando Nossa, aí pelo Miami era um xinga, era camisa queimada, né? Camisa queimada. Quanto tá vendo? melhor o cara é, pior, né? Principalmente Rosane. quando ele é melhor e há a percepção de que ele não fez o máximo que poderia ter feito no time. Ou trocou, como também é o caso, por dinheiro. Isso é uma coisa que no esporte pega. Quando o Rincon sai do Corinthians para o Santos, o Ricardinho também, acho que do São Corinthians Paulo, para o São Paulo, né? Sempre São Paulo. Então o tem Ganso muito também, essa... né? O próprio Ganso. O Ganso, foi muito- bom, o foi muito Santos dolorido tirou pro alguns desses Santista, jogadores é. do muro ali do CT, dos jogadores Tirou, históricos. foi o Ganso, inclusive. Tirou o apagaram Ganso, tirou, acho ali. que o Dracena. A Rosane está dizendo assim, Apagaram se com a o Arrascaeta tivesse se transferido para um time paulista, vocês estariam exaltando mesmo. Como é o Flamengo, é mimimi. Alex Freire da Silva está dizendo, Marcelo, vocês estão falando paulista, que pô. o Arrascaeta tenha feito como se o Arrascaeta tivesse feito um crime para o Flamengo, qualquer outra emissora, se por acaso uma outra emissora oferecesse melhores salários, vocês deixariam a ESPN, isso não é crime, é valorização. Mas a gente não ia faltar, né? É simplesmente abandonar o o ponto é esse. trabalho. Quer um você exemplo? Tem 30 dias de Pergunta, aviso prévio. pergunta se o Bruno Tudo Henrique. isso Se o Bruno acontece. Henrique não tá doido para ir pro Flamengo. E tá Ele treinando. faz quanto tempo já claro. que tem isso aí? Pessoal, não é mimimi. Tá treinando, Ninguém tá tem nenhum jogando. sentimento aqui pelos times de São Paulo. Eu sou pernambucana, um mineiro, o outro mineiro. Mineiro também, mineiro. O professor, Ó, professor, não, eu- Mineiro. Eu tenho Nicola. sentimento Tem do esse time de São sentimento. Paulo, sim, mas não tem nada a ver com essa história. Nada a ver com essa história do Flamengo. Pelo amor de Deus, acabem com isso. Desapega dessa Então, história. isso que a gente está falando aqui, se ele tivesse ido para um clube paulista, nessa condição, seria o mesmo problema. É, não faz se ele fosse para o diferença Corinthians ou nenhuma o para o destino, Palmeiras pô. ou para o São Paulo, primeiro jogo do Mineirão, a torcida do Cruzeiro ia fazer o mesmo barulho que vai fazer com ele de rubro-negro. Também. A condição